Imagine sair de casa para uma caminhada tranquila, atravessar a calçada do seu bairro e, de repente, ouvir apenas um leve zumbido. Quando você olha para o lado, uma bicicleta elétrica passa a centímetros de você em alta velocidade, sem motor barulhento, sem aviso, sem tempo para reagir. Em muitas cidades, essa cena está se tornando cada vez mais comum. As bicicletas elétricas surgiram como uma solução moderna, ecológica e prática para a mobilidade urbana. Mas junto com essa inovação, veio uma pergunta que pouca gente está fazendo com a seriedade necessária. Será que as bikes elétricas estão transformando as ruas em um novo tipo de perigo invisível para pedestres? Nos últimos anos, as bicicletas elétricas explodiram em popularidade. Elas são rápidas, relativamente baratas de manter e muito mais acessíveis do que carros ou motos. Para quem usa, a sensação é ótima. Você pedala menos, chega mais rápido e evita trânsito. Parece a solução perfeita para as cidades modernas. Porém, existe um detalhe importante que muitas pessoas ignoram: a velocidade. Uma bicicleta comum costuma andar entre 10 e 15 km por hora em áreas urbanas. Já uma bicicleta elétrica facilmente ultrapassa 30 km por hora e algumas chegam a 40 km por hora ou mais. Agora, imagine essa velocidade acontecendo em calçadas, ciclovias estreitas ou ruas cheias de pedestres distraídos olhando o celular. O problema começa exatamente aí. A cidade não foi preparada para isso. A infraestrutura urbana de praticamente todas as cidades foi pensada para 3 tipos de deslocamento: carros nas ruas, bicicletas tradicionais em ciclovias e pedestres nas calçadas. As bikes elétricas bagunçam completamente essa lógica. Elas são rápidas demais para dividir espaço com pedestres, mas muitas vezes são frágeis demais para disputar espaço com carros e ônibus. O resultado é um conflito constante que transforma o cotidiano urbano em um campo de tensão silenciosa. Para entender melhor, pense em uma situação simples: uma senhora idosa atravessando uma praça, um pai caminhando com uma criança pequena, um entregador correndo para fazer mais uma entrega, uma pessoa saindo de uma loja distraída. Agora coloque nesse cenário uma bicicleta elétrica surgindo de repente a mais de 30 km por hora. O pedestre não escuta motor, não percebe a aproximação e muitas vezes só vê o veículo quando ele já está muito perto. A diferença de tempo de reação faz toda a diferença. Em segundos, um simples passeio pode virar um acidente. E o mais curioso é que muitos usuários de bikes elétricas não percebem esse risco. Para quem está pedalando, tudo parece controlado. A pessoa sente que está no comando, que consegue frear rápido, desviar, reagir. Mas o pedestre não participa dessa equação. Ele não sabe a velocidade do veículo, não sabe de onde ele vai surgir e muitas vezes nem imagina que uma bicicleta pode chegar tão rápido assim. Outro fator que agrava o problema é o crescimento dos aplicativos de entrega. Em muitas cidades, entregadores utilizam bicicletas elétricas para ganhar tempo e fazer mais corridas. Isso cria um incentivo direto para andar cada vez mais rápido. Cada minuto economizado significa mais pedidos entregues e mais dinheiro no final do dia. O resultado é um comportamento que lembra muito o trânsito agressivo dos carros, mas agora acontecendo em ciclovias, calçadas e áreas de pedestres. Existe também uma questão psicológica interessante. Quando vemos um carro se aproximando rápido, imediatamente ficamos alertas. O tamanho, o barulho e a velocidade criam um senso natural de perigo. Mas a bicicleta, mesmo elétrica, ainda é percebida como algo inofensivo. O cérebro do pedestre simplesmente não reage da mesma forma. Esse descompasso entre percepção e realidade cria situações perigosas que se repetem todos os dias nas cidades. Além disso, existe o problema da regulamentação. Em muitos lugares, as leis ainda tratam as bicicletas elétricas praticamente da mesma forma que bicicletas comuns. Isso significa que muitas vezes não existe limite claro de velocidade, fiscalização adequada ou regras específicas de circulação. Algumas bikes elétricas são tão potentes que se aproximam mais de motos leves do que de bicicletas tradicionais. Mesmo assim, continuam circulando em espaços projetados para pedalar devagar.
Outro ponto pouco discutido é o efeito acumulado desse fenômeno. Não estamos falando de uma ou duas bicicletas, estamos falando de milhares. Em grandes centros urbanos, a quantidade de bicicletas elétricas cresce todos os meses. Quanto mais veículos rápidos circulando em espaços compartilhados, maior a probabilidade de conflitos e acidentes. É uma simples questão de matemática urbana. Mas o problema não é apenas físico, existe também um impacto no comportamento das pessoas. Quando pedestres começam a se sentir inseguros nas calçadas ou ciclovias, algo fundamental da cidade se perde. A sensação de caminhar com tranquilidade desaparece. As pessoas ficam mais tensas, mais desconfiadas e menos dispostas a usar os espaços públicos. Aos poucos, aquilo que deveria ser um ambiente de convivência vira um lugar de disputa por espaço. Curiosamente, a própria tecnologia que prometia melhorar a mobilidade urbana pode acabar criando um novo tipo de caos urbano. Não é o caos barulhento dos engarrafamentos, das buzinas e da poluição. É um caos silencioso, rápido e imprevisível. Um caos onde veículos pequenos se movem rapidamente entre pedestres que não estão preparados para reagir a essa nova dinâmica. Isso não significa que as bicicletas elétricas sejam o vilão da história. Muito pelo contrário, elas têm um enorme potencial para reduzir trânsito, diminuir poluição e tornar as cidades mais eficientes. O verdadeiro problema surge quando a tecnologia avança mais rápido do que a adaptação das cidades e das regras. Cidades ao redor do mundo já começaram a perceber esse desafio. Algumas estão criando limites de velocidade para bikes elétricas em certas áreas. Outras estão ampliando ciclovias para separar melhor pedestres e veículos. Existem também discussões sobre categorias diferentes de bicicletas elétricas, dependendo da potência e da velocidade. Mas enquanto essas soluções ainda estão sendo discutidas, a realidade das ruas continua mudando rapidamente. Cada nova bicicleta elétrica que aparece na cidade aumenta um pouco mais essa nova dinâmica urbana. Talvez o grande aprendizado dessa história seja entender que mobilidade não é apenas sobre velocidade ou tecnologia, é sobre convivência, é sobre diferentes pessoas dividindo o mesmo espaço de forma segura. E no meio dessa transformação silenciosa das cidades, uma pergunta começa a surgir cada vez mais forte. Será que realmente estamos preparados para conviver com veículos cada vez mais rápidos, circulando ao lado de pedestres cada vez mais distraídos? Para perceber o tamanho do problema, basta observar um cruzamento movimentado em horário de pico, pessoas atravessando, carros esperando o sinal, motos acelerando, bicicletas passando pelas laterais. Agora acrescente bicicletas elétricas surgindo com aceleração instantânea. Diferente da bicicleta comum, que ganha velocidade aos poucos, a elétrica pode atingir velocidades altas em poucos segundos. Isso muda completamente a dinâmica das interações no trânsito. Outro detalhe importante é o silêncio. Motores elétricos quase não fazem barulho. Enquanto uma moto ou carro pode ser ouvido de longe, a bicicleta elétrica muitas vezes só é percebida quando já está muito perto. Para um pedestre distraído, esse silêncio reduz drasticamente o tempo de reação. É como se um veículo surgisse do nada. Também existe a questão da previsibilidade. Pedestres aprendem desde pequenos a interpretar sinais do trânsito. O som de um motor acelerando, a aproximação de um carro, a velocidade de uma bicicleta comum. Tudo isso ajuda o cérebro a calcular riscos automaticamente. Mas quando um novo tipo de veículo aparece com características diferentes, esse cálculo automático falha. E esse fenômeno acontece justamente em uma época em que as pessoas estão cada vez mais distraídas. Celulares ou fones de ouvido, mensagens, redes sociais. Muitos pedestres caminham olhando para a tela ou ouvindo música. Isso já era um problema no trânsito tradicional. Com bicicletas rápidas e silenciosas, o risco aumenta ainda mais. Existe ainda outra camada nesse debate: a cultura de pressa nas cidades. Cada vez mais pessoas sentem que precisam chegar mais rápido, produzir mais, fazer mais entregas, ganhar mais tempo. A bicicleta elétrica se encaixa perfeitamente nesse estilo de vida acelerado. Ela promete velocidade sem esforço. Mas quando todos tentam ganhar tempo ao mesmo tempo, o resultado pode ser exatamente o contrário: mais conflitos, mais tensão e mais acidentes. A cidade deixa de funcionar como um sistema organizado e começa a se comportar como um ambiente caótico.
Alguns especialistas em mobilidade urbana chamam isso de efeito da microvelocidade. Pequenos veículos rápidos espalhados por todos os lados, criando interações imprevisíveis com pedestres e outros veículos. Não é um problema gigante como um caminhão desgovernado. É um problema pequeno, repetido milhares de vezes por dia. E é justamente essa repetição constante que pode transformar algo aparentemente inofensivo em um grande desafio urbano. Talvez o ponto mais importante seja reconhecer que estamos vivendo uma fase de transição. Novas tecnologias estão chegando mais rápido do que as cidades conseguem se adaptar. O mesmo aconteceu no passado com carros, motos e até bicicletas. A diferença é que agora essa transformação está acontecendo muito mais rápido. Por isso, discutir o impacto das bicicletas elétricas não é ser contra a inovação, é exatamente o contrário, é tentar garantir que a inovação aconteça de forma segura para todos. Porque no final das contas, a pergunta mais importante não é se as bicicletas elétricas são boas ou ruins. A pergunta real é: como vamos reorganizar nossas cidades para que pedestres, ciclistas e veículos possam conviver sem transformar cada caminhada em um risco inesperado?